Oi, Tavuano, bom dia, tudo bem? Só para nós podermos dar continuidade ao nosso assunto, então verifica que nós estamos estudando o módulo 4, no capítulo 10, falando sobre energia, ok? Então, esse capítulo ele é bastante extenso e nós estamos dividindo por parte para poder nós absorvermos um pouco mais desse conhecimento, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos. Então, ao falar de geradores elétricos, como nós vimos em outras aulas, que esses circuitos eles necessitam de geradores elétricos para funcionar. Como é que eu poderia explicar melhor isso? Eles necessitam de um dispositivo que transforme algum outro tipo de energia em energia elétrica. Lembra que quando a gente falava na aula passada, como por exemplo, para que a lâmpada acenda, então ela precisa de um gerador para ela poder transformar em energia luminosa. Então, esses geradores, eles são capazes de fazer as cargas, no caso, elétricas se deslocarem de um circuito, estabelecendo uma corrente elétrica nos condutores. São esses condutores que vão transformar essa energia, ok? Então, a gente vai observar que para se chegar a essa conclusão, vários pesquisadores, eles fizeram vários experimentos. Entre eles, nós estamos aí na página 212, você vai perceber que tá sendo citado algum deles, né? A qual eles têm essa grande participação para, digamos assim, um conhecimento maior sobre geradores, tá? Então, vocês podem estar acompanhando aí. E um dos itens bem importantes, aliás, todos são importantes, mas nós vamos observar lá no último, quando ele diz assim que a partir desses experimentos, dessas pesquisas, o pesquisador em si, no caso, o físico italiano Alessandro Volta, ele verificou que os metais reagem com determinadas substâncias presentes no interior dos seres vivos. Olha só, tá? Então, aí a gente vai perceber que um dos experimentos que ele fez foi que ele trabalhar com seres vivos, né? Então, ele fez o experimento para observar se existia essa energia em animais, né? Então, ele pega a rã e passa a estudar como é que ocorrem essas cargas elétricas. E aí ele vai chegar a várias conclusões, onde a gente está abordando, ou seja, verificando que muitas das vezes não é bem assim como ele tirava suas conclusões, mas a gente vai procurando conhecer cada vez mais, tá bom? Outro exemplo que a gente pode colocar é com relação à pilha elétrica, né, que era composta de disco, de coroa de zinco, e aí ela passa a gerar energia. Veja bem que também na página 212, né, você está observando como é que era as partes que compõem uma pilha elétrica. Então, os principais exemplos de geradores elétricos químicos são exatamente as pilhas e as baterias. Então, na pilha você vai observar que ocorrem reações químicas entre componentes gerando cargas elétricas dispositivas, tá? No caso, essas cargas elétricas, elas são cargas positivas e também carga negativa que elas vão acumular nos polos desses geradores. Já as baterias, por sua vez, elas, no caso da bateria de carro, elas são compostas de uma sequência de placas de chumbo alternadas com placas de dióxido de carbono.
isso imersas em ácido sulfúrico, para que ela possa estar gerando uma quantidade de energia, uma quantidade de eletricidade, né? Então, na placa de chumbo ocorre essa reação química entre esse elemento, no caso do ácido sulfúrico, liberando grande quantidade de elétrons e tornando a placa carregada negativamente. Olha só, que importante isso, né? Então, essas placas, elas vão funcionar, ou seja, elas funcionam, então, com os polos positivos e os polos negativos. É aquela situação a qual você não pode, digamos assim, ligar um determinado... digamos assim, você vai colocar pilha numa lanterna, você não vai poder colocar os negativos com o negativo, você vai colocar sempre o negativo com o positivo. Aí lembre-se daquela situação, os opostos se atraem, né? Um outro exemplo que a gente pode estar abordando também é com relação ao nosso peixe elétrico da Amazônia, né? Então, o famoso puraquê. Então, esse puraquê, ele tem uma carga muito grande de energia, tá? Então, veja só aí nesse item, nessa informação para você, né? Ele diz assim que nos rios da Amazônia existe um peixe chamado puraquê, que em tupi significa o que faz adormecer, tá? Então, quando a gente conversa com pescadores, eles contam muitas histórias sobre a carga de energia que o puraquê ele tem no seu corpo. Então, esse nome, de fato, desse peixe, ele libera uma carga elétrica que faz adormecer a mão de quem a toca, tá? Então, a gente vai observar que ele libera essa grande quantidade de energia. Então, esses órgãos eles são formados por células musculares especializadas que transformam a energia química em energia elétrica. Bem, outro ponto também que a gente vai abordar, como por exemplo, constantemente estamos usando pilha, estamos usando bateria. Agora, como descartar esse tipo de material? Tá? Então, vocês podem estar dando uma lida na página 214 e 217, que aí ele está abordando por que os equipamentos eletrônicos são perigosos para o ambiente. Então, você vai dar uma lida, aí você vai estar acompanhando, e mesmo você já tem aí um conhecimento sobre a questão desses eletrônicos poluíram o ambiente. Um dos materiais que nós temos também, que hoje em dia, praticamente todos têm não importa a marca, né, que são os aparelhos celulares, né? Então, a gente observa também que esses aparelhos, eles têm uma bateria, né? Agora, depois que a bateria desse celular pifa, o que fazer com essa bateria? Então, no Brasil, temos essa política de resíduos sólidos constituída pela Lei Federal 12.305/10, que regula, no caso, esse descarte correto desses resíduos sólidos. Mas vamos viver a realidade. Nós sabemos que isso dificilmente acontece, né? Pode até acontecer, mas deixa muito a desejar ainda essa questão desses nossos resíduos, como descartar corretamente, né? Então, existem outras maneiras de resolver esses problemas de lixo, né? Como existem algumas empresas que elas reaproveitam, ou seja, recolhem esses equipamentos e reutilizam de uma maneira correta, né? Então, os equipamentos que não têm mais condições de uso, eles são desmontados, descaracterizados e enviados para a empresa que fazem a reciclagem desse material. Okay? Vocês podem estar pesquisando para aprofundar mais
Muitas das vezes você pode ter pilhas em casa, pode ter baterias, agora você não sabe nem o que fazer com esse material, né? Então é bom sempre estar buscando informações. A outra situação que a gente pode estar abordando é a situação do lixo eletrônico, né? Então, atualmente no Brasil, ou seja, o Brasil ele está entre os 10 produtores de lixo eletrônico no mundo. Aí, no caso, ele está gerando, em média anual, aproximadamente 1,5 milhão de toneladas. Gente, isso é muito lixo. Muito lixo que nós temos que pensar 2 vezes o que fazer com essa grande quantidade de lixo, né? Vamos lá, continuando aí. Falando sobre os geradores elétricos mecânicos. Então, esses geradores elétrico-mecânicos, eles geram, ou seja, grande parte, né, da energia elétrica que utilizamos em nossa residência é gerada por meio de equipamentos capazes de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, esses são os chamados geradores elétricos mecânicos. Então, as principais usinas em relação, digamos assim, em operação no mundo, elas apresentam o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, por meio de algum recurso ambiental, no caso o vento, a água, o calor, entre outros, tá? Então, a gente vai observar que as usinas em si, elas utilizam desse recurso com uma maneira de ajudar mais o meio ambiente, né? De conservar mais o meio ambiente, mas às vezes nem sempre é possível, ok? Então, vocês podem estar também abordando esse assunto lá na página 216 e na página 217 também, tá? Que ele está falando sobre as usinas nucleares, as usinas termoelétricas, a usina eólica, tá? Então, vocês podem estar dando uma lida na forma como essas usinas, elas transformam determinados, digamos assim, recursos ambientais para gerar energia à população brasileira. Outro item também que é muito importante nós termos um consciente, né? São as informações sobre os nossos eletrodomésticos, tá? Muitas das vezes a gente compra um aparelho e a gente não consegue nem, digamos assim, você ter um conhecimento geral, principalmente da corrente, da tensão elétrica que é a sua casa, tá? Será que essa carga de energia, ela vai suportar a quantidade de material eletroeletrônico que você tem? Tá? Então, aí precisa desse potencial. Olha aí, inclusive aí no nosso livro, na página 218, ele já começa com 2 perguntas. Qual informação é comum aos 3 destaques das fotografias? Então, você vai observar que cada um deles, ele apresenta a sua voltagem. No caso, a bateria 12 volts, a pilha 1,5 volts, o micro-ondas 127 volts aproximado, né? Então, aí nós vamos perceber que uma das nossas preocupações que nós temos que ter é exatamente saber qual é a tensão, isso tensão elétrica, ou no caso, o diferencial de potência da sua residência, tá? Então, a tensão elétrica, no caso, ela é representada no caso, DDP, né? Que é representada pela letra U e no caso, ela está associada a uma capacidade de um gerador
e esse gerador ele fornece energia elétrica a um determinado aparelho, tá? Então, vamos observar que essa unidade de medida da diferença de potencial, ou no caso a tensão elétrica, do Sistema Internacional de Voltagem, ele é representado pela letra V, tá? Então, o instrumento usado para medir é chamado de voltímetro. Também nós vamos observar que é importante, olha só, saber a tensão elétrica tanto do aparelho quanto da rede elétrica, para você não perder o seu aparelho, tá? Então, quando você comprar um aparelho, você tem essa obrigação de saber qual é a voltagem da sua residência. Ela vai suportar a carga elétrica do teu aparelho? Então, é muito bom você estar fazendo esse tipo de interrogação, se perguntando, você tendo esse conhecimento da sua residência, tá? Para que nada de ruim possa acontecer com o teu aparelho. Ok, então, como eu falei para vocês, o nosso exercício ele é bastante extenso, né? Ou seja, o nosso assunto é bastante extenso e nós temos aí a proposta de vocês trabalharem o exercício da página 219, tá? Vocês podem estar acompanhando aí no exercício 16 de vocês, a página 219. E, olha só, o nosso assunto, ele não para por aí. Ele continua na página 220, mas ó, a gente não pode estar ultrapassando aí a carga do nosso programa, né, que a gente grava. Então, eu peço para vocês que estejam sempre lendo, né, para vocês poderem acompanhar o assunto, tá bom? Então, acompanhe aí na página 220, 221, falando sobre a tensão elétrica, né? E como nossas aulas serão só na semana que vem, aí a gente tem essas propostas de exercício para vocês fazerem, mas vocês precisam estar lendo até a página 230, deixa eu só me organizar aqui, 229 para vocês trabalharem, tá? Então, por hoje, só até a nossa próxima aula.